Pessoal, o jornal O Estado de São Paulo, também conhecido como Estadão, fez uma reportagem que é uma reportagem que nós precisamos levar muito em consideração, porque hoje o governo Bolsonaro ele é o governo do Centrão. Tanto é que aqui no canal nós falamos que o vice-presidente informal é o Valdemar Costa Neto, o boy, que é o dono do PL. E o boy ele tem ali em torno de 50 a 60 deputados que são apadrinhados por ele. Então nós sabemos da influência do Centrão no governo Bolsonaro. O boy, se você não sabe, foi um dos primeiros presos lá no problema do mensalão, no escândalo do mensalão do governo Lula. Enfim, mas vamos voltar aqui ao governo Bolsonaro. E o Estadão, ele diz que o Centrão já começa a achar difícil que o Bolsonaro vá para o segundo turno. Então isso é um ponto relevante. O Centrão, ele já não olha mais para o Bolsonaro com bons olhos. É claro que o Centrão sempre vai ficar no governo. Sempre vai ficar. Se for o Lula, se for a Dilma, se for qualquer pessoa, o Bolsonaro, o Centrão vai estar lá. Porque o Centrão, ele tem quase como um poder de estabilizar a situação. Sempre vai ter aquela quantidade de deputados que vão definir as votações. Só que há uma diferença entre a quantidade de poder que o Centrão vai ter ou não. E quem vão ser os partidos do Centrão mais fortes e mais fracos, porque no Centrão também você vai ter uma hierarquia de poder. Então assim, se o Centrão está junto com o governo Bolsonaro e perceber que o governo Bolsonaro é uma barca furada, eles podem antecipar o governo. Porque se você antecipa o governo Bolsonaro, encerra ele antes das eleições e você faz um governo do Centrão, você já consegue pleitear o seu apoio em 2022 de um modo mais fácil. Ao invés de se manter no governo Bolsonaro, correr o risco de perder a eleição e aí perder a sua força de negociação em um eventual governo. Então o que está acontecendo? O Estadão falou o seguinte: em um cenário de inflação crescente e postos de trabalho fechados, vai se consolidando o sentimento de que Jair Bolsonaro pode enfrentar dificuldades de chegar ao segundo turno. Um articulador de uma candidatura de centro disse que o governo é um avião perdendo altitude e sem um motor para arremeter. Gastou mal no passado e agora não tem motor para alavancar Bolsonaro. Ou seja, a margem aí de manobra do Bolsonaro, o espaço é muito pequeno. E eu falo para vocês que as eleições do ano que vem, o Bolsonaro ele pode tentar simular consumo, ou simular uma seleção de bonança, estimulando o consumo de modo artificial, como ele já fez com o auxílio emergencial, que a aprovação dele subiu e chegou quase na casa dos 40%. Ele pode tentar fazer isso? Pode, só que ele tem caixa. Talvez ele não tenha. E a pandemia vai punir Bolsonaro, porque a nossa situação pandêmica ela se expandiu porque o presidente não comprou as vacinas no momento adequado e não também tomou as medidas de isolamento adequadas, de enfrentamento. Então fica difícil, com uma inflação pesada, com a população sofrendo, ele ir ao segundo turno. E se o Centrão perceber que essa é uma barca furada, ela pula fora. E se o Centrão pular fora, o que impede o Bolsonaro de se manter em um processo de impeachment? Nada. E a CPI está aí. Os jornais e a própria sociedade já trabalham a CPI como se ela fosse uma antessala para um processo de impeachment. Então o que o Bolsonaro precisa fazer agora, e ele já sabe de toda essa situação, ele vai tentar demonstrar força popular para ir ao segundo turno, para não perder o apoio do Centrão. Porque se ele perder o apoio do Centrão, ele está fora. E nós temos que lembrar de um outro ponto aqui, que eu sempre falo para vocês, temos que ficar sempre atentos a essa figura da política que nós chamamos de mago da política, que é o Gilberto Kassab. Kassab do PSD. Quem está presidindo hoje a CPI da Covid é o Omar Aziz. Omar Aziz é senador do Amazonas, e ele é de qual partido? Do PSD. E há algumas semanas, o Gilberto Kassab falou exatamente isso, que o Bolsonaro pode ficar fora do segundo turno. O Kassab, desde o início do governo Bolsonaro, não havia dado uma declaração tão forte e contundente. Ah, mas o Kassab falou que pode ficar fora. Gente, o Kassab, ele caçaba. Então a gente tem que entender, interpretar o que ele está falando. Então, para os padrões, para o léxico kassabista, falar isso é uma declaração forte. Por quê? Porque ele tem informações. A gente não pode achar que o Kassab é alguém alheio. Não, ele tem informações da CPI. Ele sabe o que vai acontecer. E ele sabe o que está acontecendo no meio do Centrão. Então esse temor
que o Kassab havia exposto lá atrás, o Bolsonaro ficar fora do segundo turno, é reforçado agora também. Então eu não estranho o Bolsonaro poder ficar fora do segundo turno de verdade. Aí tem uma questão. Se o Bolsonaro está enfraquecido eleitoralmente, pode ser que haja um cálculo eleitoral para que ele fique até 2022. O que para nós é terrível, porque a gente não se preocupa com a eleição, a gente se preocupa com as nossas vidas, que são muito mais importantes do que qualquer presidente. Se nós morrermos hoje ou amanhã, não chegaremos em 2026. Então não adianta. Ou nem em 2022. Então o que pode acabar acontecendo? O impeachment pode sair justamente pelo enfraquecimento do Bolsonaro e também por uma recomposição do próprio Centrão. A gente tira o apoio desse cara, a gente chuta ele fora, colocamos o Mourão não quer disputar as eleições, porque ele já falou isso, a gente faz um governo e depois cedemos o apoio para aquele que estiver mais favorito. Aparentemente, pode ser que isso acontecendo. A depender do andamento da CPI, Bolsonaro pode ficar ainda mais enfraquecido. Quando começou a CPI do PC Farias, Collor também tinha apoio e muita gente falava que não ia dar em nada. Collor saiu. Então, vamos observar o que vai acontecer nos próximos dias, sempre de olho em Gilberto Kassab. É ele que dá para nós pequenos lampejos de como pode ser o futuro político do Brasil. Se você gostou, deixe seu comentário, ative as notificações do vídeo, se inscreva e também me siga no Twitter, @profileoficial.